Oi, gente. Hoje eu quero falar dessa obra aqui do Franz Kafka, A Metamorfose. Gente, isso aqui não chega a ser um romance, haja vista que não tem nem 100 páginas. Eu acredito que não tem nem 100 páginas. Então, praticamente uma novela. É uma ficção fantástica, muito da sua interessante. Isso aqui foi escrito em 1915, mas ela é muito atual, porque ela vai falar da questão da solidão, do pessimismo, da crise existencial, da impotência, da dignidade humana. Por quê? Porque o Gregor Samsa, ele era um caixeiro viajante e ele era o único assim que trabalhava na família dele, que sustentava o pai, a mãe e a irmã Gretchen. E aí, num determinado dia, assim, do nada, a história já começa assim, um clímax. Ele amanhece metamorfoseado em um inseto. Não especifica assim se é uma barata, não, só fala que é um inseto. E aí, ele não consegue se mexer na sua cama, ele não consegue levantar, mas ele se dá conta de que ele tem que ir trabalhar, como todos os dias ele fazia aquilo, e ele odiava aquele trabalho dele. E aí a mãe dele vai lá e bate na porta. E o Gregor só grita de lá, né? Eu já tô indo. E aí o pai dele também depois vai lá e bate na porta e ele já tô indo, já tô saindo. Mas assim, ele não conseguia se comunicar direito. Mas ele conseguia entender tudo o que estava acontecendo. Aí eles começaram lá a cochichar, sabe? E não sabia o que estava acontecendo. Meu Deus, só pode ser alguma coisa muito grave para o Gregor não levantar, porque todos os dias ele vai trabalhar. Isso é uma rotina dele, isso é diário. E aí, do nada, também chega lá o gerente dele para fazer ele sair daquele quarto. Gregor, o que está acontecendo? Sai logo daí. Nós precisamos de você e tal. E aí, até que ele consegue, né, se levantar, assim, com muito sacrifício, e consegue girar a maçaneta da porta e abri-la. E não tem como ele não escancarar a porta, e aí todo mundo fica admirado. Meu Deus, o que aconteceu com o Gregor? Ele tinha virado inseto. E aí todo mundo ficou atônito, surpreso. Aí todo mundo ficou assim, meu Deus, o que o Gregor fez dessa vez? Então, aí passam-se dias e aí eles começam a meio que a se acostumar com aquela ideia, né, do Gregor ali, né, morando ali naquela casa. Aí passa-se meses e ele começa a ser tratado como um animal mesmo. A irmã dele, a princípio, é a única assim que ainda vai lá tentar ter uma comunicação mais humana com ele e tal. Mas mesmo assim, com o tempo, ela começa a tratar ele mesmo como um animal, né? Ela chega lá, coloca um copo de leite para ele e percebe que ele não toma. E aí ela leva de volta. E aí ela traz outro tipo de comida, traz uns legumes ali estragados, queijo estragado, e aí ele se alimenta, né, daquilo. Então ele praticamente, realmente, né, é um inseto agora. E aí começa a rejeição. E é interessante quando ela fala assim pro pai dela: temos que nos livrar dele. É o único jeito, pai. Você tem que tentar se livrar da ideia de que isso é o Gregor. O fato de acreditarmos nisso por tanto tempo é nosso verdadeiro infortúnio. Como pode ser o Gregor? Se fosse, ele teria muito antes percebido que uma vida normal entre os seres humanos não é possível com um bicho desses, e teria ido embora voluntariamente. Então não teríamos mais um irmão, mas poderíamos continuar vivendo e honrar a memória dele. Mas esse animal nos prejudica. Afugenta os inquilinos, obviamente tomará conta do apartamento todo e nos deixará para passar a noite na rua. Olha o pai. Ele começou a se levantar de novo. Então, é um estranhamento isso causa uma questão de impotência humana, uma questão, sabe, de falta de dignidade, sabe? Porque até o momento em que ele era útil ali para aquela família, em que ele, assim, podia oferecer alguma coisa, até aquele momento, as pessoas ali da família dele achavam assim ele o máximo. Mas depois, quando ele estava precisando deles, né, porque ele se tornou um inseto,
Mas, assim, ele era um ser vivo, ainda que um inseto. Mas eles viraram totalmente as costas para ele. Então, isso aqui é uma obra filosófica que ela vai mexer muito com algumas questões sociais, a questão dos estigmatizados. Por exemplo, eu fico pensando muito, pessoas que sofrem com alguma deficiência, algum transtorno mental, ou deficiência mental, deficiência sensorial. Aí eu fico pensando o preconceito que essas pessoas sofrem na sociedade. E também pessoas por suas escolhas sexuais também, né? Seja os homossexuais ou os transexuais. Pessoas desprovidas de beleza também falam, né? Que também sofrem preconceito. Pessoas que estão fora daquele padrão de beleza da sociedade também, elas sofrem um preconceito. Então, querendo ou não, até são discriminadas pela sociedade por não estar naquele padrão. Então, é uma história que ela vai mexer muito com essa questão social, essa sociedade atual, né, que a gente vive de cobranças, de você estar num padrão, ter um padrão de beleza. Então, essa questão da solidão humana também ali, a gente percebe, né, que quando ele vira um inseto, ele praticamente assim, ele tá sozinho, ele não pertence mais à classe dos seres humanos, ele ali é de uma classe inferior, então ele tá sozinho ali. Então a gente se depara assim, a gente sente um dó, uma compaixão dele realmente, assim, que a gente chega a se colocar no lugar dele, né? Imagine, né, se de repente, né, isso acontecesse com a gente. Então, é muito interessante essa história, é uma ficção fantástica. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir, eu assisti um filme chamado A Mosca, eu acho que é isso, é uma ficção científica. E aí o cara, ele se transforma, né, do nada, ele tá ali fazendo um experimento e, sem querer, ele se transforma numa mosca. E aí ele é abandonado pela namorada, ele perde o trabalho, ele perde a dignidade humana dele, a vida dele, ele não pode ser pai, ele não pode ter uma família, nem nada mais. E aí, no final, né, ele morre. Eu não vou contar assim, a história do final, da metamorfose, para vocês terem essa curiosidade de irem procurar, né, a história, para lerem. É muito interessante essa história. Então, é bem parecido esse A Mosca com a metamorfose. Então, é uma questão assim, mexe com várias questões, assim, a gente pensando sobre essa obra. Também me lembra muito um filme da A Inteligência Artificial, que é do menino robô, que a mãe vai lá e adota esse menino robô, porque ela não tem filho, né? E aí, convivendo ali com ele, ela descobre que ele não é aquilo que ela esperava, não atinge a expectativa dela. Só que ele é um robô que ele foi programado para amar a mãe dele para sempre. E ele tem emoções quase humanas, praticamente humanas. Só que ele é eterno, né? Então aí ela pega e leva ele para uma floresta, por ele não atingir as expectativas, e aí ele fica ali o resto da vida dele, e o sonho dele era ter uma mãe de verdade. Nossa, é uma história assim muito emocionante. Eu sempre choro assim quando assisto aquele filme. É muito tocante mesmo, porque eu fico lembrando, né, das crianças especiais, de pessoas que sofrem preconceito por ter uma deficiência, por estarem fora dos padrões sociais. Então, seja de qual for essa origem de padrões sociais. Então, é uma questão muito profunda que mexe muito comigo, essa questão das pessoas estigmatizadas. Então, gente, essa obra, ela é bruta, ela é emocionante, ela provoca você a pensar sobre certas coisas da sociedade e também a você não se conformar, sabe? É uma obra filosófica que você vai realmente olhar para dentro de si e ver se você tem esses tipos de preconceito, ou se você está prestando atenção para as pessoas ao seu lado, se você está realmente se importando com as pessoas, ou se elas são assim invisíveis para você. Então é uma obra muito atual,
muito contemporânea. E eu indico para vocês, tem outras versões, outras edições maravilhosas também que estão sendo lançadas. Sempre estão sendo lançadas versões dessa obra. Então é isso, gente. Se você gostou, curte, comenta aí o que você acha dessa obra, se você gosta, o que você faria se você, de repente, do nada também, acontecesse isso que aconteceu com o Gregor, com você. Então, é isso aí. Obrigada. Tchau.